O que é o batismo com o Espírito Santo? Qual é o seu significado? O batismo com o Espírito Santo é uma expressão bíblica encontrada no Novo Testamento para denominar o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos, meus irmãos, como um cumprimento das promessas registradas nas Escrituras em conexão com o ministério do Messias. As pessoas também usam de forma similar as expressões batismo no Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo. A frase batizar com o Espírito Santo aparece 4 vezes no Evangelho e 2 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Mateus 3, 11, Marcos 1, 8, João 1, 33, Marcos 3, 16 e Atos 1, 15. A promessa sobre o batismo com o Espírito Santo, irmão, encontrou-se, ou seja, o seu cumprimento após a acessão de Cristo ao céu, conforme havia sido prometido. O Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus no dia do Pentecostes, como está em Atos 2. Entenda também o que significa, muito importante você entender o que significa Pentecostes. Nesse vídeo, nós veremos o que a Bíblia diz acerca do batismo com o Espírito Santo. Entenderemos também como as diferentes tradições cristãs interpretam, querido, essas doutrinas. O batismo com o Espírito Santo na Bíblia, o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, foi profetizado ainda lá atrás, no Antigo Testamento. Vale saber que naquela época o Espírito Santo já atuava no povo de Deus. Ele capacitava de uma maneira especial para um determinado ministério, apenas algumas pessoas específicas. Foi assim, por exemplo, com Moisés, com os juízes de Israel e com os reis e os profetas. Êxodo, Números, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, Neemias, relata isso e tantos outros profetas. Ainda no tempo do Pentateuco, Moisés já apareceu fazendo um apelo que remete ao batismo com o Espírito Santo. Ele fala sobre quão bom seria se o Senhor derramasse seu Espírito sobre todo o seu povo, como está em Números 11, 29. Mais tarde, através do ministério do profeta Joel, Deus faz a seguinte promessa: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, Joel 2, 28. Existem várias outras profecias sobre o batismo do Espírito Santo. O profeta Isaías, por exemplo, também profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele fala acerca do dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo de Deus, provendo uma grande restauração. Isaías 32, 15. Depois Deus usou o mesmo profeta para apontar para essa promessa, Isaías 43, verso 3. Já no Novo Testamento, irmãos, o profeta João Batista também fala sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. Ele relaciona tal promessa com a vinda do Messias. Inclusive, ele conecta a promessa sobre o batismo do Espírito Santo com o juízo de Deus, assim como fez Joel, Mateus 3,11 e Joel 2,30 ao 32. Mais tarde, o próprio Jesus também falou aos seus discípulos sobre a promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo, como Lucas relatou, Lucas 24, 49. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o cumprimento de todas essas profecias, querido, ou promessa. De forma bastante explícita, o apóstolo Pedro utiliza exatamente a profecia de Joel para apontar que ali se cumpriu as Escrituras e que o tempo da nova aliança havia chegado. Atos 2, 16 ao 21. Pedro não teve dúvida de que já estava vivendo os últimos dias profetizado por Joel. Quem batiza com o Espírito Santo? Quem? Jesus é quem batiza com o Espírito Santo? Não é. Não é raro encontrar indivíduos que afirmam possuir o dom especial de batizar a pessoa com o Espírito Santo. Entretanto, a Bíblia é suficiente, clara, meus irmãos, ao afirmar que apenas Jesus Cristo tem o poder para batizar com o Espírito Santo. João Batista
foi o último e o mais importante dos profetas, Lucas 7, 24. E ainda assim, quando ele falou sobre o batismo com o Espírito Santo, ele apontou para o Messias como sendo o único capaz de batizar com o Espírito Santo, como está lá em Mateus 3,11. Essa interpretação de João Batista está completamente de acordo com as Escrituras. O profeta Isaías profetizou sobre o Messias como sendo aquele que possui o Espírito do Senhor Deus para anunciar restauração. Isso significa que, de acordo com Isaías, apenas quando o Messias viesse, o Espírito Santo seria derramado, lá em Isaías 61. Durante o seu ministério, o próprio Jesus se identificou como sendo aquele que, sobre o qual Isaías profetizou lá em Lucas 4, 18 ao 21. Então, somente Jesus é capaz de batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa que as pessoas podem manipular. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador enviado do Pai e do Filho, como está em João 15, 26, meus irmãos. Diferentes interpretações sobre o batismo com o Espírito Santo. Existe uma grande debate, querido, entre o povo de Deus, entre os cristãos, sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Esse debate surgiu especialmente a partir do século XX, com a acessão do movimento carismático. Isso discute a natureza do batismo com o Espírito Santo, como ele ocorre e qual é o seu verdadeiro significado, querido. Toda essa discussão se resume em duas posições predominantes, vamos lá, acerca do que é o batismo com o Espírito Santo. A primeira interpretação, vamos lá, defende que o batismo com o Espírito Santo está diferentemente ligado à regeneração e à conversão do pecador. Sobre esse aspecto, todos aqueles que verdadeiramente nascem de novo, necessariamente, são batizados com o Espírito Santo. Essa é uma posição tradicional e predominante no cristianismo histórico e defendida ainda até hoje, principalmente pelas igrejas reformadas. A segunda interpretação entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração posterior a ela. Seria um tipo de segunda bênção que eleva os cristãos a um nível superior de espiritualidade. Nesse caso, queridos, nem todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. Essa interpretação é característica dentro do pentecostalismo, tá? A seguir, nós vamos entender melhor cada uma dessas interpretações acerca do batismo com o Espírito Santo. Vale dizer que aqui não entraremos num campo das experiências pessoais, apenas apontaremos a forma com que cada linha se entende sobre o assunto. O batismo com o Espírito Santo, na doutrina pentecostal, dentro de um movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é visto como sendo uma bênção diferente das regenerações. Por isso, alguns grupos utilizam a expressão segunda bênção para designá-la. Os pentecostais entendem que todo aquele que nascer de novo já possui o Espírito Santo, como está em Colossenses 3, verso 2 e Efésios 1, 13. Porém, isso não implica no batismo com o Espírito Santo. Especificadamente, estão falando a respeito da segunda visão pentecostal, após a conexão com os cristãos. Ainda deve buscar, ou seja, esse batismo com o Espírito Santo, com diligência, meus irmãos. O propósito do batismo com o Espírito Santo também pode ser visto sobre dois aspectos diferentes. Dentro da visão pentecostal, no pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo está diretamente ligado ao conceito de santificação. Inclusive, em alguns círculos pentecostais, o batismo com o Espírito Santo estava relacionado à ideia de perfeccionalismo cristão, meus irmãos.
com o tempo, o entendimento dentro do pentecostalismo sobre o propósito do batismo com o Espírito Santo mudou. A posição predominante passou a se relacionar, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, a capacitação dos crentes com os dons ministeriais. Então, sobre esse aspecto, o batismo com o Espírito Santo é uma obra especial operada pelo próprio Espírito de Deus no crente, conceituando, ou seja, o poder de sua vida e seu ministério cristão. Em outras palavras, essa posição diz que o batismo com o Espírito Santo implica num revestimento de poder que auxilia o crente em sua nova vida. Ele edifica o crente interiormente, ele ajuda a ter uma conduta vitoriosa que possa testemunhar com a autoridade de sua fé em Cristo. Entretanto, esse revestimento implica numa experiência singular que eleva os que recebem, ou seja, um outro nível espiritual. Os pontos principais sobre o batismo com o Espírito Santo na visão pentecostal. Para defender a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção distinta da salvação, os pentecostais recorrem a algumas passagens do livro de Atos dos Apóstolos. Essas passagens servem de apoio aos pontos básicos de suas doutrinas sobre o batismo com o Espírito Santo. Com base nesses textos, eles concluem que, primeiro ponto, as pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo já eram crentes. Isso significa que eles já tinham sido regenerados. Quando recebem o dom do Espírito Santo, os principais exemplos utilizados são os próprios apóstolos que receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos 2, os samaritanos que tinham recebido a palavra de Deus e ter sido batizado em um novo Senhor. Eles receberam o Espírito Santo somente após a oração dos apóstolos em Atos 8, 14 ao 17. O centurião Cornélio, que já era temente a Deus quando foi batizado com o Espírito Santo, lá em Atos 10, 44, 46. O episódio envolvente, vamos dizer, dos discípulos de João Batista, lá em Atos 19, do 1 ao 6. Segundo ponto, irmão, como o batismo com o Espírito Santo é diferente nas regenerações, como indica a respeito do poder de haver um hiato de tempo entre um e outro, querido. Para defender esse ponto, geralmente utiliza-se o exemplo da convenção de Paulo de Tarso. Somente depois de 3 dias o Espírito Santo foi derramado sobre ele.